Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, agora com o roteiro número 13, A Vida no Além-Túmulo, primeira parte. Essa é a aula de número 91. Nós falamos até agora, no nosso estudo, nesse volume 2, nós começamos dentro de uma sequência lógica, né, para as pessoas que estão iniciando aqui no estudo do Espiritismo. E para aquelas que já são espíritas e que estão fazendo uma reciclagem, que também gostam de estudar. Então, nós começamos, né, partindo de Deus, que é o ponto básico de todas, de qualquer assunto, né, dentro do espiritismo, tá? Nós temos que partir sempre de Deus. Vimos, não é, que Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Falamos dos atributos de Deus, falamos, né, do pensamento divino ou fluido universal, que é a própria criação divina, digamos assim. Vimos, né, que esse pensamento de Deus, ele é o próprio universo e que esse pensamento, ele é emitido por ondas, não é? Ou seja, cada onda tem um ciclo de ida e volta, tá? É sempre bom a gente rememorar essas definições para que a gente possa fixar o entendimento. E essas ondas, né, como eu falei, que elas têm um ciclo de ida e volta, cada ciclo de ida e volta é um processo da criação divina, ou seja, Deus está emitindo infinitas ondas de pensamento e cada onda dessa tem um ciclo de ida e volta e cada ciclo desse corresponde a um momento da criação, não é? Então, na ida, no processo da ida, não é, de cada onda mental de Deus, são criados os princípios espirituais e no retorno esses princípios espirituais vão evoluindo através de etapas reencarnatórias inúmeras e se transformam em espíritos que, por sua vez, continuam o processo reencarnatório, vão evoluindo até se tornarem puros espíritos quando se completa o ciclo da volta, né, dessa onda mental. Aí, logo em seguida, Deus continua emitindo várias ondas e assim sucessivamente vão se realizando vários ciclos dentro da criação divina, né? Então, nós já falamos aqui no nosso estudo dessa parte, né, do processo da criação. Vimos também que cada ida do pensamento de Deus, cada ciclo de ida e volta, né, ou seja, cada onda mental que Deus emite, essa onda sofre variações na sua frequência vibratória e essas variações vai criando, né, as dimensões que existem no plano espiritual até chegar na dimensão física, que é a última dimensão, digamos assim, a dimensão mais grosseira, que é onde se situa tudo que é feito de matéria, ou seja, toda matéria inorgânica, toda matéria orgânica, não é, que vai dos minerais, entra pelos vegetais, pelos animais e até chegar no próprio ser humano, tudo está nessa dimensão material, nessa dimensão física, também conhecida como dimensão volume. As outras dimensões, nós já vimos que todas elas estão no plano espiritual. Aí, depois disso, nós começamos a falar do que é o mundo espiritual, né? As construções, né? As habitações dos espíritos. Nós falamos das colônias, que são as verdadeiras cidades, que estão espalhadas, não é, pelo orbe terrestre, são inúmeras colônias. E falamos também do umbral como um todo, não é? É dividido no umbral, digamos assim, superior e no umbral inferior. No umbral inferior, que é o que fica mais próximo da crosta da Terra, nós vimos que é onde se encontram os espíritos mais inferiorizados, não é? Eles são quase como espíritos encarnados, de tão grosseiros, de tão materializados que são os seus perispíritos, tá certo? Então, nós já fizemos fizemos esse resumo, não é? Para que quem está pegando esse vídeo agora, quem está assistindo agora esse vídeo pela primeira vez, possa entender. E lembrando sempre que quem está começando, está vendo esse vídeo, esse é o volume 2. É importante, se realmente o nosso assistente aqui tiver interesse em estudar o Espiritismo, que ele vá lá para o volume 1, não é, que nós já concluímos, tá? Todas as aulas estão postadas aqui no nosso canal. É só se inscrever, tá certo? E começar a acompanhar as aulas, porque senão vai ficar perdido, tá? O estudo ele é completo, então para que você tenha o conhecimento completo, é importante que você acompanhe desde lá do início do volume 1, tá? Então, hoje nós vamos começar o assunto, que é o roteiro número 13,
falando sobre a vida no mundo espiritual, como vivem os espíritos de uma forma geral, tá certo? Então, o mundo espiritual, ele se compõe de diferentes esferas de acordo com o grau evolutivo do espírito. Então, essas esferas são as dimensões que nós já falamos nas aulas passadas, tá? Então, as dimensões mais evoluídas, ou seja, aquelas que estão mais próximas de Deus, comporta espíritos mais evoluídos. As dimensões que estão mais próximas da dimensão física, não é onde estão os encarnados, elas são menos evoluídas, tá certo? Então, tudo vai dentro de um grau de hierarquia. Os espíritos primitivos, ao desencarnarem, voltam para a grei, onde pertenceram, em busca de segurança. Então, o que acontece com aqueles espíritos primitivos, não é como aqueles selvagens que ainda existem, que ainda habitam no nosso orbe terrestre, né? Principalmente lá no continente africano, a gente sabe que tem muitas tribos selvagens ainda, não é? E também nos outros continentes, não é? A gente fala da África, porque é onde comporta mais, não é? Eu não estou querendo dizer que todos os habitantes do continente africano são espíritos primitivos, de forma nenhuma. Não é? Lá existem espíritos muito evoluídos também, tá certo? Como aqui em qualquer continente, no continente americano, no continente europeu, na Oceania, enfim. Mas naquela região africana a gente encontra ainda tribos, ainda, não é, de civilizações primitivas, tá certo? Que são espíritos que estão iniciando a sua jornada reencarnatória no orbe terrestre, tá certo? Então, esses espíritos, né, por eles serem muito ignorantes, né, eles serem ainda muito próximos da animalidade, esses espíritos, quando desencarnam, eles vão para o plano espiritual, tá certo? Eles ficam situados num umbral inferior, apesar de não serem maus, tá certo? Não tem nada a ver ignorância, primitivismo com maldade. São coisas completamente distintas, tá? Você pode ser um espírito ignorante, primitivo e ser mau, mas você pode ser um espírito ignorante e primitivo sem estar envolvido com a maldade, tá? Então são coisas distintas. Como o umbral ele se divide em superior e inferior, o próprio umbral inferior ele tem subdivisões também, tá certo? Esferas que subdividem o umbral inferior. Então, as esferas mais grosseiras, logicamente, têm aqueles espíritos primitivos que são maus, que estão atualmente se dedicando, digamos assim, à maldade. Até porque eu digo isso atualmente, porque nenhum espírito foi criado mal. Nenhum espírito é criado mal. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, tá certo? A questão de seguir ou trilhar o caminho da maldade é uma opção de cada um deles. Então, aqueles que optaram em estagiar, né, porque isso não vai ser definitivo, em algum momento esses espíritos vão evoluir, tá certo? Isso faz parte da lei divina. Então, enquanto esses espíritos transitam, né, digamos assim, na maldade, eles habitam as esferas mais inferiores do umbral inferior. E aqueles que são somente simples, ignorantes onde a ignorância predomina, né, e que não existe uma maldade intrínseca, intelectual, digamos assim, racional, esses habitam esferas menos densas dentro da região do umbral, tá certo? Então é assim que as coisas se dividem no plano espiritual. Então, esses espíritos dessas selvagens, não é? Dessas tribos selvagens que ainda existem na Terra, eles, quando desencarnam, eles voltam para a Grey, ou seja, para a própria tribo. Não é? Eles estão no mundo espiritual, mas eles ficam ali interagindo, digamos assim, com os encarnados. Eles não conseguem, a mente deles não consegue se desvencilhar da ideia do que eles são. Então, é natural que eles procurem, não é, se juntar aos seus semelhantes. E eles vão encontrar lá outros espíritos, outros selvagens desencarnados, que estão ali aglomerados também, convivendo, digamos assim, com os encarnados, né, como se eles continuassem vivendo na própria tribo. A maioria deles, ou todos eles, nem sabe que desencarnou, nem sabe que estão mortos. Eles simplesmente sentem uma mudança, não é? Porque, quer queira, quer não, eles estão desencarnados, eles não têm mais corpo físico, e existem modificações sensíveis, não é, dentro da sua estrutura. Eles agora passam a viver com seus perispíritos, que ainda são muito grosseiros, tá? Quase se assemelhando a corpos físicos. Então, eles passam a conviver ali junto com aquelas tribos. É por isso que a gente encontra, né, nessas tribos indígenas antigas, selvagens, primitivas, né, onde existe aqueles xamãs, aqueles curandeiros, né, aqueles feiticeiros que entram em contato com o plano espiritual,
é porque aqueles espíritos selvagens que desencarnaram estão tão próximos deles ali, né? As vibrações deles se assemelham tanto com a dos encarnados que esses médiums, na verdade, eles são médios, que são chamados de feiticeiros, não é? De uma forma geral, eles vivem em constante contato com esses espíritos que estão desencarnados, tá certo? Então, isso aqui é para a gente ter uma ideia, para vocês que estão aqui estudando conosco, terem uma ideia do que acontece com os espíritos primitivos, tá? Eles não são levados para colônias, nem para as regiões mais infelizes do umbral, onde há muito sofrimento. Por quê? Porque eles são mais ignorantes do que maus, tá certo? Então, eles ficam ali normalmente convivendo com as suas tribos, né? Com a sua gente, só que no plano espiritual, tá? Eles continuam vivendo junto aos seus em processos de simbioses, ansioso para voltar à vida física. Então, o que é isso? A simbiose é um processo de obsessão tão intenso, tá? Que é como se o desencarnado quase que habitasse, veja, quase que habitasse o mesmo corpo concomitante com o espírito encarnado, tá? Então, isso é um processo de simbiose, eles estão ali como se fossem grudados ali, tá certo? Entenda que quando a gente fala de obsessão, nem sempre é por vingança. E normalmente, quando a gente fala de espírito obsessor, a mente da gente já nos leva a crer que há um processo de vingança ali. Não. As obsessões, elas podem ser por vingança, que a maioria, infelizmente, mas ela pode ser também por uma afinidade entre os espíritos, tá? Então, como os primitivos, né, os selvagens, encarnados, eles têm o mesmo modo de vida dos desencarnados, dos que recém-desencarnaram, eles se assemelham muito em afinidade vibratória. Então, quando há uma semelhança muito grande, uma afinidade vibratória muito grande entre um encarnado e um desencarnado, eles passam a conviver ali juntos, não é? Quase que colados, e o nome disso chama-se simbiose, ou seja, um precisa do outro, porque o desencarnado precisa de se alimentar, digamos assim, das energias vitais do encarnado, e o encarnado, por sua vez, entra num processo de vício, né, de costume, de viciação com o desencarnado, e um mantém o outro, um necessita do outro. Então, isso é um processo de simbiose, é o que a gente chama de simbiose espiritual, tá certo? E lógico que os desencarnados ficam ansiosos a voltar à vida física, porque mesmo que eles não tenham consciência que estão desencarnados, mas eles sentem que tem alguma coisa diferente, e eles querem retomar aquela mesma condição, aquele mesmo modo de viver, de nutrir os corpos físicos, a necessidade sexual, uma série de coisas que eles não conseguem mais praticar porque eles estão desencarnados, né? Então, há esse processo de simbiose ali entre encarnados e desencarnados. E eu estou falando aqui, lembrando, que são dos espíritos primitivos, tá? Então, eles não conseguem pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. Ou seja, a mente deles não consegue imaginar que quando se desencarna, primeiro, a mente deles não consegue compreender o que é desencarnar, não é? É como eu falei, a maioria deles ali, no mínimo a maioria, não sabe que está desencarnado. Simplesmente eles sentiram alguma mudança na sua estrutura, que são mudanças radicais, mas nem todos eles sabem que estão desencarnados. Então, eles passam a conviver com os encarnados ali, tentando manter, não é? Tentando retomar aquele modo de vida antigo, tá? Anterior. Os desencarnados não primitivos variam em diversos graus evolutivos, tá? Variam em diversos graus evolutivos, que é o caso da gente, né? Que vai de espíritos inferiores, inferiores todos nós somos, né? Agora existem graus diversos, né? Mas nós já não somos mais primitivos, espíritos primitivos, como eu acabei de citar o caso dos selvagens, daqueles selvagens mesmo, tá certo? Então, esses espíritos como nós, como eu falei na aula passada, nós vamos para o umbral ao desencarnar. Agora, em que faixa vibratória do umbral nós vamos estar vai depender do nosso modo de vida. Se nós somos espíritos e estamos nos dedicando ao mal, não é, ao prejuízo do próximo, nós estaremos nas regiões mais inferiores do umbral. Se nós só formos maus, mas tivermos já algumas coisas de atos, não é? De ações no bem, a gente já vai para um nível vibratório um pouco melhor, um poucozinho não, desculpa, né? Um pouquinho melhor
no umbral, tá certo? Mas continuaremos no umbral. Por quê? Como eu falei na aula passada, o umbral é uma zona de descarrego, digamos assim, de energias deletérias. Então, é preciso que a gente passe por um processo de readaptação no umbral, se a gente tiver o merecimento depois de conviver, de viver numa colônia espiritual, tá certo? Não, tudo isso se dá gradativamente com o tempo. Então, não é pelo fato de você desencarnar e ir para uma colônia, a não ser que você já seja um espírito que tenha um grau já de evolução bem superior ao nosso, ao da linha mediana, né, da população terrestre, tá certo? As suas percepções e as esferas onde se situam variam de acordo com o grau de evolução, foi o que eu acabei de falar, não é? Então, eu não posso dizer que um parente meu, por exemplo, se desencarnar junto comigo, se nós vamos estar no mesmo nível, né, na mesma esfera do umbral, ou, de um modo geral, do plano espiritual. Eu não sei dizer. Por quê? Esse ente querido, esse familiar, né, ou esse amigo, digamos assim, ele pode estar num grau de evolução maior do que o meu, um pouco maior. Então, logicamente, que ele vai estar num degrau, entre aspas, acima do meu. Né? É por isso que, quando a gente desencarna, nem sempre a gente reencontra as pessoas que conviveram conosco na atual reencarnação. Por quê? Porque uns estão acima de nós, outros estão abaixo. E aqueles que estão no mesmo nível, geralmente ocorrem os encontros, tá? Em linhas gerais. Não é sempre, mas em linhas gerais ocorrem os encontros, tá certo? Então aí vocês já começam a entender por que é que a coisa não é tão simples de você desencarnar e vai rever todos os seus amigos, todos os seus parentes, né? Isso depende muito. Depende primeiramente do seu estado vibratório, da sua condição, porque todos nós vamos nos ressentir muito, né, quando se der a desencarnação, e a gente vai precisar de um tempo muito grande para a gente se recuperar, para a gente se readaptar a essa nova vida. Então, enquanto a gente está nesse processo de recuperação, a nossa vibração ela vai ficar mais fragilizada, mais inferiorizada, vamos dizer assim, e por isso que a gente não consegue reencontrar todos aqueles que a gente ama, todos aqueles que a gente gostaria de reencontrar no plano espiritual, tá? E nós encarnados, quando perdemos o ente querido, nem sempre a gente consegue se comunicar com eles, né? Tem gente que vai para a reunião mediúnica e diz, porque eu gostaria de falar com meu pai, com a minha mãe, com minha esposa, com meu marido, enfim, com meu filho, minha filha. E às vezes essas pessoas, por não entenderem, por não estudarem, por não compreenderem o espiritismo, elas às vezes ficam entristecidas, magoadas, porque não conseguem uma resposta direta, né? Porque elas queriam, na verdade, o que as pessoas querem é que o espírito se materializasse, conversasse, abraçasse, passasse algumas horas de lazer com eles, e isso não acontece, tá? Isso não acontece. Não, ninguém deva se iludir com isso, porque isso não acontece. E quando existe a possibilidade de acontecer, é através de uma comunicação mediúnica, psicofônica, que nem todas as pessoas estão preparadas para assistir, porque para assistir uma reunião mediúnica é preciso a pessoa ter estudo, é preciso conhecer o espiritismo, é preciso conhecer mediunidade, é preciso ter tempo de frequência dentro de uma casa espírita, né? Ninguém vai colocar uma pessoa que não tem experiência nenhuma para participar de uma reunião mediúnica, porque há uma série de detalhes, não é, de parâmetros que precisam ser preenchidos, atendidos, para que uma reunião mediúnica ocorra. Então, uma pessoa despreparada, ela vai emitir vibrações contrárias ao bom andamento, ao equilíbrio da reunião, enfim. Para vocês que estão estudando aqui ou que estão estudando em algum centro espírita, vão aprender isso que eu estou falando, tá certo? Principalmente quando estiverem estudando sobre mediunidade. E a gente vai falar disso aqui também, né? Por isso que é um curso completo, tá bom? Então, a coisa não é simples, a gente não pode entrar em contato com algum parente por causa de todas essas condições, né, essas questões que precisam realmente existirem para que se mantenha o equilíbrio. A mesma coisa é a gente, se a gente desencarnar, não pense que a gente de imediato vem visitar os parentes, os amigos, né? Não, isso vai levar um tempo, porque, como eu falei, a gente precisa de um tempo para se reequilibrar, para se readaptar, tá certo? O recém-desencarnado passará a se adaptar em agir diretamente com o fluido cósmico. Então, veja, além da questão da saudade, não é, de se desapegar das coisas materiais, né, de não estar usando mais o instrumento que é o corpo físico, a gente vai precisar se readaptar a usar o perispírito. E o perispírito, ele vai agir direto com o fluido cósmico universal. O nível de matéria que a gente vai interagir é outro completamente diferente. Porque aqui a gente quer fazer uma coisa, a gente pega com as mãos, faz.
né? Constrói, destrói, uma série de coisas. No plano espiritual, a gente não vai pegar o fluido cósmico e construir ou destruir alguma coisa. Tudo é feito com a mente. Então, para se readaptar, né, para que a gente possa aprender a lidar com isso aí, vai levar um certo tempo, tá certo? E não é um tempo pequeno, não é um tempo pequeno. A não ser para os espíritos mais evoluídos. Esses se readaptam rapidamente, né? Mas no caso nós, e aí eu estou falando aqui pela média geral, nós vamos levar realmente um tempo para nos readaptarmos, tá certo? O nosso pensamento contínuo vai gerar potenciais energéticos que atuarão na matéria em outra escala vibratória. Então, a gente vai aprender que tudo que a gente pensa no plano espiritual, a gente vai movimentar o fluido cósmico universal, não é? Então, tem que ter um equilíbrio para que a gente não crie situações negativas, para que a gente não almeje criar situações positivas demais, não é? Que a gente não vai conseguir criar. Por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente vai continuar sendo a mesma coisa que a gente é agora. Eu já falei isso várias vezes aqui e repito sempre, não é? Não existe mudança, transformação moral para nenhum espírito que desencarnou. A gente continuará sendo do mesmo jeito. A única diferença é que nós não temos mais um corpo físico. São as mesmas as leis de gravitação, os dias e as noites, a conta do tempo e o clima quase constante. Eu vejo muitos espíritas, não é, inclusive antigos, dizendo que porque o tempo lá é contado diferente. Não, não é contado diferente. Eu vou repetir. Quando a gente desencarna, a gente vai continuar sendo a mesma coisa, a mesma, não é? Do que a gente é agora, sem o corpo físico. Ou seja, a gente vai atuar diretamente com o nosso perispírito agora, que é o corpo espiritual, não é? Que é o corpo que sobrevive à morte de todos os corpos físicos que a gente já teve em cada reencarnação, tá certo? Então, os dias e as noites para a gente vai ter, o dia vai continuar tendo 24 horas, vai ter noite, vai ter dia, vai ter tarde. A gente vai contar as horas do mesmo jeito que a gente faz agora. A gente ainda está subordinado às leis de gravitação, tá? Eu tenho um curso, um estudo, inclusive é um livro que nós já escrevemos, né, que trata do universo, sua estruturação, evolução e a sua criação. E nesse livro a gente fala das dimensões, de cada dimensão que existe, desde o plano espiritual, desde Deus até chegar à nossa dimensão física, tá? E a gente, nesse estudo, inclusive já fiz um seminário sobre isso, eu posso até, alguma vez aqui, agendar e a gente fazer isso aqui e gravar uma aula ao vivo, tá certo? Enfim, é coisa mais para o futuro, mas que a gente deixa disponível para quem quiser. Então, a gente vai entender porque é que a lei de gravitação para os desencarnados, ela é do mesmo jeito. Então, os desencarnados, eles sofrem a ação da gravidade. Quanto mais grosseiro for o perispírito, mais ele está subordinado às leis de gravitação, tá certo? Então, os efeitos do clima, a gente vai continuar sentindo calor, frio, do mesmo jeito que a gente está aqui, tá certo? Não pense que há uma transformação brusca, porque não há. Tudo é feito gradativamente. Plantas e animais domesticados são aclimatizados e aprimorados por determinados períodos. Então, por exemplo, uma árvore, quando morre, a árvore ela tem um princípio espiritual, não é? Primitivo, mas ela tem uma essência espiritual em desenvolvimento. Quando a árvore morre, essa essência espiritual que animou a árvore, ela retorna ao plano espiritual. Então, existem espíritos que são espíritos superiores, lógico, que são especializados em lidar com os vegetais, com os animais, não é? Então, por isso que eu digo, ninguém quando desencarna vai ficar sem fazer nada. O trabalho é infinito, não é? Ninguém tem aposentadoria porque desencarnou, tá certo? Não pensemos nós que os espíritos ficam sem fazer nada lá, porque eles não ficam, tá? Plantas e animais domesticados são aclimatizados e aprimorados por determinados períodos. Então, os animais, por exemplo, eles são utilizados no plano espiritual, né, para diversos tipos de trabalho, né? Então, quando um animal morre, um cão, um gato, um cavalo, o princípio espiritual dele é aclimatado, não é? É aclimatizado no plano espiritual, eles são treinados para reaprenderem a viver no mundo espiritual e muitos são utilizados, tá certo? Para realizar trabalhos no plano espiritual, ok? Então, até os animais têm o seu local, não é? Eles não são largados por aí quando desencarnam, tá certo? Quando morrem.
As regiões de matéria sutil circundam o planeta com povoações felizes e menos felizes. Nós já falamos, não é? Nós temos das colônias para cima, são as regiões mais felizes, e das colônias para baixo, onde, no umbral, de uma forma geral, como um todo, existem as povoações menos felizes. No próprio umbral inferior e também no umbral superior existem construções, edificações, onde os espíritos habitam, não é? Aquelas inferiores são desprovidas de nenhuma beleza, não é? Eu não lembro se a gente já falou isso em alguma aula aqui, mas a gente vai falar se não falou, tá certo? Eu acho que talvez seja nas próximas aulas, a gente vai falar das regiões menos felizes, tá? Como vai falar das regiões felizes também, ok? Existem muitas aglomerações infernais formadas pelo pensamento das criaturas, e muitas se refugiam nas sombras receando a luz, tá certo? Por quê? Porque esses espíritos, eles se envergonham da presença dos espíritos superiores, então eles procuram estar sempre na escuridão, não é? Se esconder nas trevas, tá certo? Nas sombras, para que não sejam percebidos, porque eles têm vergonha de se mostrarem como eles são. Então sabem eles que os espíritos superiores conhecem todos nós do mesmo jeito que nós somos, tá? Não adianta a gente querer fugir disso, tá certo? Então, muitos se refugiam nessas sombras. E, assim, quando ele diz aqui, olha, existem muitas aglomerações infernais formadas pelo pensamento das criaturas, eu falo, por exemplo, do Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é o seguinte: todos os espíritos, eles se unem por afinidade. É a lei da atração. Essa lei de atração é afinidade, ou seja, não existe nenhum espírito, nenhuma individualidade que seja igual à outra, exatamente igual, não existe, tá? Mas existem aqueles que se assemelham na forma de agir, de pensar, né? De realizar qualquer coisa. Então, quanto mais a gente se assemelha a outro, maior é a afinidade que a gente tem. Essa afinidade, ela pode ser por antipatia e pode ser por simpatia, não é só por simpatia não, tá? Pode ser por antipatia também, eu já falei disso aqui em outras aulas. Quando a gente antipatiza alguém que a gente acabou de conhecer, é porque a nossa afinidade com ela é grande. E como a gente identifica naquela pessoa coisas que a gente quer esconder de nós mesmos, a gente já automaticamente gera aquela antipatia. Da mesma forma é a simpatia. Quando a gente acaba de conhecer uma pessoa que a gente nutre uma simpatia de imediato com aquela pessoa, é porque há também uma afinidade com ela, tá certo? Então, os suicidas, por exemplo, né, por eles terem um grau de afinidade muito grande, porque o que todos têm em comum é que todos atentaram contra a própria vida, não é? Se suicidaram. Então, eles, por um processo de afinidade, automaticamente se aglomeram em uma determinada região do umbral inferior, tá? E lá eles passam a reviver as cenas do seu suicídio, que são verdadeiros tormentos, né? É por isso que eu sempre falo, quando eu falo de suicídio, não vale a pena, porque, além dos problemas que você tem, que leva você ao suicídio, você vai angariar um mais profundo ainda, né? Então, você vai acumular coisas piores. Então, se você for inteligente, você vai ver que o suicídio não é a solução. Se a pessoa se suicidasse e acabasse, deixasse de existir, eu ainda entenderia o ato. Mas a gente não morre. O que morre é o corpo físico. E os tormentos vão aumentarem, triplicarem, não é? E quem tiver a oportunidade de ler alguma coisa sobre os suicidas, né? Existem várias obras por aí, inclusive aquela de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, tá? De Ivone do Amaral Pereira, para quem se interessar, vai ver aí como sofre uma pessoa que comete o suicídio, tá certo? Então, essas pessoas se unem por um processo de afinidade, e se a gente tivesse a oportunidade de visitar o Vale dos Suicidas, a gente ia ver aquelas cenas de gente se atirando na frente de um automóvel, pulando de um edifício, dando um tiro na cabeça, se envenenando. Eles estão vendo constantemente aquelas cenas ali, que é um tormento, não é? O Vale dos Suicidas é um local de muita dor, de muito sofrimento, realmente, e ali sim se perde a contagem do tempo. As pessoas não sabem o que é dia, o que é noite. Primeiro, porque não existe nenhuma luminosidade, tá? Os raios de sol não penetram aquela região ali tão densa, de tão escura que é, tá? Então, veja que suplício não passam esses espíritos, não é que cometem o suicídio, tá certo? As linhas morfológicas são sempre as mesmas que tinham quando encarnados, ou seja, a gente vai continuar com a mesma aparência, não é? Com o mesmo estilo, com a mesma feição que a gente tinha quando estava encarnado, não há mudanças, tá certo? Eu estou me referindo a espíritos inferiores dentro da nossa linha, dentro da nossa condição, né? Eu estou fazendo, tirando pela média, tá certo? A forma individual referente ao sexo obedece ao reflexo mental dominante, ou seja,
Quem estava reencarnado como uma personalidade feminina, continua feminino. Quem estava masculino, continua masculino. Se existem aqueles espíritos que estão em corpos chamados de trocados, por exemplo, um espírito que reencarnou com um corpo masculino, mas a sua mente é feminina, ele vai assumir a forma feminina. Se existe um corpo feminino, mas que a psicologia seja masculina, não é? Então, quando desencarnarem, vão assumir a forma masculina. Então, tudo depende de como a mente está trabalhando naquele momento, tá certo? Tanto a ancianidade como a juventude levarão tempo para a mudança. Então, uma pessoa que morreu com 80, 90 anos de idade, né, ela não vai rejuvenescer e vai aparecer você como um rapazinho ou como uma mocinha, não vai, tá? Só se for um espírito mais evoluído, que aí ele tem condições de modificar a sua estrutura perispiritual do jeito que ele achar melhor. Mas eu estou sempre me referindo a nós, não é, que somos espíritos ainda muito imperfeitos, tá? Tirando sempre pela média geral. Então, vai se levar um tempo muito grande, não é? A gente vai continuar, se a gente desencarnou com a idade avançada, vai continuar com a mesma forma de uma idade avançada. Se desencarnou como jovem, como uma criança, vai continuar como jovem por um determinado tempo, tá certo? Porque nós não temos superioridade ainda evolutiva para a gente agir no nosso perispírito e assumir a forma que a gente quiser ou a idade que a gente quiser, tá certo? Os mais elevados têm um maior poder plástico sobre as células do perispírito e operam mudanças em minutos, enquanto os outros levam anos. É aquilo que eu falei, os mais evoluídos conseguem, porque a mente deles consegue modificar as células que compõem o perispírito, mas a gente não consegue fazer isso, tá? Então, com isso, a gente encerra aqui essa primeira parte, né, da vida no mundo espiritual, como vivem os espíritos. Dúvidas, sugestões, críticas, podem entrar em contato com esse nosso e-mail aqui. E para aqueles que se interessarem em conhecer o nosso blog, nós estamos sempre postando artigos, né, diversos, científicos e voltados para o espiritismo. Quem tiver interesse, é só acessar o nosso blog. Então, com isso, a gente encerra essa aula. Desejamos a todos muita paz.